Hoje nós vamos estudar sobre o arrebatamento, o que é e quando acontecerá. Será antes ou depois da grande tribulação? É muito importante que você assista esse vídeo até o final. Nós estamos gravando uma série de vídeos sobre escatologia. Você deve acompanhar aí no canal sobre as escolas e as interpretações a respeito da escatologia e do Apocalipse. Acompanhe aí no canal. Dentre as diversas escolas que tratam do assunto do arrebatamento, existem as que acreditam que o arrebatamento acontecerá antes da tribulação, outra acredita que o arrebatamento acontecerá no meio da tribulação, e aquela que acredita que o arrebatamento acontecerá após a tribulação. Existem ainda a teoria do arrebatamento parcial e o arrebatamento pré-ira. Em aulas passadas, explicamos mais detalhadamente sobre cada uma delas. Falamos também da importância do método literal de interpretação. Sobre essa questão relacionada ao arrebatamento, nós levaremos em conta o método literal de interpretação para podermos entender melhor o que a Bíblia fala sobre o arrebatamento, quando acontecerá, se será antes ou depois da tribulação. Uma das principais defesas do arrebatamento antes da tribulação, ou pré-tribulacional, é o fato de que a igreja será livrada do dia da ira, ou da grande tribulação, o dia de juízo que cairá sobre a terra e a humanidade. Esse fato é negado pelos pós-tribulacionistas. Os pós-tribulacionistas acreditam que, assim como a igreja primitiva no passado passou por grandes tribulações, irmãos de determinadas regiões do mundo também passam por tribulações e perseguições, assim a igreja dos últimos dias também passará pela grande tribulação. Já os pré-tribulacionistas fazem uma separação entre as tribulações normais do dia a dia, que a igreja sempre passou, e a grande tribulação, que é a tribulação em sentido superlativo, que o próprio Jesus diz que é uma tribulação como nunca houve, nem jamais haverá. Nesse sentido, os pré-tribulacionistas usam mais o método literal de interpretação. Outros pontos serão abordados, que é a respeito da ida da igreja para o céu, o intervalo que é necessário haver entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo propriamente dita, a relação da grande tribulação com a 70ª semana de Daniel, as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo, tudo isso será abordado nesta aula. Vamos para o conceito de arrebatamento. A palavra arrebatamento vem do grego harpazo, que significa arrebatar, tirar com força, raptar, roubar, trazendo sempre uma ideia de algo que acontece de forma fortuita, rápida, imperceptível, instantâneo, num piscar de olhos. Esta palavra não é uma palavra associada apenas à questão da escatologia, é uma palavra comum usada tanto para as coisas boas como para coisas más. Por exemplo, na passagem que Jesus explica a parábola do semeador, quando ele fala que a semente que caiu à beira do caminho e os pássaros vieram, quando ele interpreta, ele vai dizer que aquela semente que caiu à beira do caminho é a semente que o inimigo vem e rapta, arrebata aquela semente para que ela não frutifique. A mesma palavra aparece quando Jesus ele multiplica os pães, e a Bíblia diz que a multidão tenta arrebatá-lo para fazê-lo rei. E quando Jesus fala do verdadeiro pastor e do falso pastor, o mercenário, ele diz que o mercenário deixa as ovelhas e vem o lobo e arrebata as ovelhas, no sentido de roubar. A palavra também aparece nas cartas de Paulo, quando ele diz que foi arrebatado até o terceiro céu. Então veja que não é uma palavra que está associada apenas à questão escatológica. Ela é usada apenas para ilustrar aquilo que acontece por ocasião do arrebatamento, que é algo muito rápido, fortuito, algo tirado com força, com rapidez. Um dos pontos mais importantes e mais defendidos, o motivo pelo qual o arrebatamento deve acontecer antes da tribulação, é porque há a promessa na palavra de Deus de que a igreja será levada ao céu e irá morar no céu. As três principais referências, são muitas, mas essas três são as mais citadas, falam sempre com esta conotação, de que as pessoas, as salvas, as santas, serão levadas aos céus e irão morar no céu com Deus. A palavra lá de João diz, eu os levarei para mim mesmo,
para que onde eu estiver, vós estejais também. E nós cremos que isso seja o céu. A passagem de Paulo aos Tessalonicenses também mostra que nós estaremos para sempre com o Senhor. Isso indica que é as moradas de Deus. Da mesma forma, o capítulo mais importante sobre a ressurreição, que é o capítulo 15 de 1 Coríntios, também quando fala do arrebatamento, nós cremos que está se referindo a nós irmos morar com Deus no céu. Por essas passagens, nós temos a impressão de que não está falando apenas de quando morremos e vamos para o céu, pois nas passagens que falam sobre o arrebatamento, falam também das pessoas que estavam vivas, que foram transformadas e serão trasladadas. Aqui já cai o primeiro argumento, de que as pessoas, quando morrem, vão para o céu, e é somente nesse momento que elas morarão no céu. Não, cremos que tanto as pessoas que morrem, que estão no céu, serão ressuscitadas e irão morar verdadeiramente com o corpo glorificado no céu, bem como as pessoas vivas terão seus corpos transformados, glorificados e irão também habitar no céu. Esse é um dos pontos principais da crença do arrebatamento antes da tribulação. Porque os pós-tribulacionistas, eles creem de uma forma diferente. Eles creem que a igreja será arrebatada juntamente no mesmo momento da segunda vinda de Jesus, não havendo esse intervalo em que a igreja habitará no céu em glória com o Senhor. A igreja será levada até o céu e voltará imediatamente para a terra, com a finalização da grande tribulação por ocasião do Armagedon. Ou seja, não há um espaço intervalar entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Jesus. Esse período em que a igreja habitará no céu, no pós-tribulacionismo, ela não existe. É algo instantâneo, que acontece no mesmo momento. Tanto o arrebatamento quanto a segunda vinda de Jesus, num momento só. Os pré-tribulacionistas não creem dessa forma. Não faz nenhum sentido a igreja passar pela tribulação e no final, quando tudo já estiver resolvido, ela ser arrebatada para voltar imediatamente apenas para dar início ao milênio. Por isso nós cremos que a igreja será arrebatada e será levada ao céu, e ali estará para sempre com o Senhor. Outro ponto fundamental do pré-tribulacionismo é que a igreja será livrada da ira. O dia da ira, o dia da grande tribulação, o dia da angústia de Jacó, são termos paralelos para designar a grande tribulação, aquela que Jesus disse, que nunca houve nem jamais haverá. Aqui, como já falei, não se confunde com as tribulações normais do dia a dia em que a pessoa atravessa, que muitos cristãos estão sofrendo hoje ainda tribulações e perseguições pelo mundo. Essa será uma tribulação terrível, algo jamais visto pela humanidade. Existem promessas na palavra de Deus mostrando que guardará os fiéis do dia da provação que há de vir sobre a terra. E que nós seremos salvos do dia da ira, por causa do sangue de Jesus. Que a salvação, através de Jesus Cristo, nos livra do dia da ira. E que Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de Jesus Cristo. Paulo também deixa isso claro, quando mostra que essa era a crença que Paulo passava para os irmãos de Tessalônica. E os elogiava dizendo que assim como eles eram fiéis e tinham se livrado, se libertado dos ídolos, garantia para eles que eles seriam livrados e libertados do dia da ira que haveria de vir. É claro que os irmãos de Tessalônica estavam sendo perseguidos naqueles dias, então não pode ser a mesma ira, porque se fosse, Paulo estaria mentindo para eles. Veja que essas promessas estivessem relacionadas às tribulações que a igreja já passou, os irmãos da igreja primitiva e os irmãos até mesmo de hoje, dos nossos dias, todas essas promessas não estariam sendo cumpridas. Seria uma falácia Deus nos prometer livrar da ira e assim passarmos por todas essas situações. Essas promessas só fazem sentido se, no dia da ira, no dia da vingança de Deus sobre a terra, sobre a humanidade, a igreja for livrada, for tirada dessa situação em que está determinada de acontecer. Não faria nenhum sentido essa promessa se a igreja fosse perseguida, morta, praticamente desaparecesse por conta da grande tribulação que há de vir sobre a terra, como está escrito na palavra de Deus. Quando fala a respeito da grande tribulação, a Bíblia é bastante clara. A Bíblia diz que a besta, ela blasfema contra Deus, persegue os santos e os vence. Diz que ela é capaz de matar todos aqueles que não aceitam o sinal em sua testa ou na sua mão. É claro que são os santos, os escolhidos de Deus, que não aceitarão essa marca.
E a Bíblia diz que a besta tem poder sobre eles de matá-los. E ao se referir à Grande Babilônia, a religião falsa dos últimos dias diz que ela está embriagada com o sangue dos santos. Veja que não há nenhum livramento para os santos dos últimos dias. Não há nenhuma forma deles escaparem. Eles serão perseguidos e mortos. Está muito longe daquilo que Paulo prometeu, do livramento que ele prometeu, do livramento que a palavra de Deus prometeu para aqueles que seriam arrebatados. Por isso cremos que o livramento para a igreja será o arrebatamento pré-tribulacional. Porque os que ficarem aqui na tribulação, eles serão perseguidos e mortos. Os argumentos usados pelos pós-tribulacionistas é de que, no Antigo Testamento, quando as pragas caíram sobre o Egito, ou por ocasião do dilúvio, esses eventos mostram que Deus livrou o povo escolhido dele. Mas é justamente aí que nós vemos a diferença. No Apocalipse, a palavra diz que eles serão mortos, perseguidos, e o seu sangue será derramado. Coisa que não aconteceu com os filhos de Israel lá no Egito, e nem com a família de Noé, e nem com a família de Ló, por exemplo. Eles foram realmente preservados, nada de ruim lhes aconteceu. Mas no Apocalipse, não. Coisas terríveis acontecerão com aqueles que não quiserem aceitar a marca da besta. Por isso nós cremos que não será a igreja que sofrerá esse tipo de ira, esse tipo de perseguição e de sofrimento, porque a igreja já está arrebatada no céu, desfrutando das bodas do Cordeiro. Quando nós vemos Paulo falar a respeito da ressurreição, do arrebatamento, nós vemos sempre ele exortando as pessoas a se confortarem com essas promessas. O arrebatamento pré-tribulacional traz essa mensagem de consolo, de alívio, de confiança em Deus, de que Deus nos livrará do momento em que a humanidade sofrerá pela sua impiedade. Se a igreja de Tessalônica estava preocupada com o que aconteceria com as pessoas que estavam mortas, quando Jesus viesse em glória, e não estava entendendo como se daria esse momento, Paulo estava mostrando para eles que eles não se preocupassem, que tanto os mortos quanto os vivos teriam os mesmos privilégios. Na vinda do Senhor, todos subiriam até Deus. Se ele estivesse ensinando para aqueles irmãos o pós-tribulacionismo, a vantagem seria para os que já morreram, pois não precisariam sofrer a mais terrível das perseguições existentes na história da humanidade. Então não faria sentido eles estarem preocupados com os mortos, porque eles achavam que só teriam privilégios na hora da vinda de Jesus aqueles que estavam vivos. E não era isso que Paulo estava explicando para eles. Paulo estava dizendo que tanto os que já morreram, quanto os que estão vivos, todos seriam levados à presença de Deus. A mensagem pós-tribulacionista não faria nenhum sentido para os irmãos de Tessalônica, pois seria justamente o contrário que Paulo estava dizendo para eles. Ou seja, quem morreu teria privilégio, e quem estava vivo iria passar pelo pior. Por isso que nós cremos que a mensagem de consolo que existe no arrebatamento pré-tribulacional serve tanto para os que já morreram, quanto para aqueles que estão vivos. Porque se já morreram, estão com o Senhor, e se ainda não morreram, serão livrados da pior das perseguições que virá. Outro ponto importante a respeito do arrebatamento é a respeito do rapto. A Bíblia diz que será no momento, num instante, num abrir e fechar de olhos. A palavra momento no grego é justamente uma palavra de uma pequena fração, um átomo. Era algo muito pequeno, algo num espaço minúsculo de tempo. Então o arrebatamento se dará assim, diferentemente da segunda vinda de Jesus em grande poder e glória, onde será um evento astronômico, onde todo olho verá, com sinais no sol, na lua, Jesus vindo sobre as nuvens. A Bíblia fala desses dois eventos de formas separadas e distintas, mostrando que o arrebatamento será algo sutil, algo rápido, como um ladrão que vem e leva sem ninguém ver. Por isso nós entendemos que o arrebatamento ele tem a conotação de algo secreto. Secreto para o mundo, não para a igreja, porque a igreja participará do arrebatamento. Mas para as pessoas que estão distraídas e que não têm o temor de Deus, elas nem perceberão o que aconteceu. A Bíblia dá algumas dicas de como isso acontecerá. Por exemplo, quando Noé entra na arca, ninguém percebeu. Aí veio o dilúvio e levou a todos. Da mesma forma, quando Ló sai da cidade de Sodoma e Gomorra,
eles também não perceberam, e veio o fogo e destruiu a todos. Outra passagem que mostra algo sobrenatural e que os ímpios não perceberam foi a própria ascensão de Jesus. Quando ele subiu ao céu, as pessoas ímpias não perceberam, apenas os santos. E a palavra de Deus diz lá em Hebreus 9:28, que Jesus virá para aqueles que o recebem, para aqueles que o esperam, para aqueles que creem nele, não para os outros. E isso é claro que não está falando da segunda vinda, porque na segunda vinda, em grande poder e glória, ele virá e todos verão, inclusive os ímpios. Isso fica bastante claro quando comparamos a passagem de Hebreus com a passagem de Judas, onde fala que ele vem com os seus santos, mostrando o quê? Que antes disso os santos já foram levados para o céu e agora ele está vindo do céu com os seus santos, aonde todos os ímpios verão, aqueles que blasfemaram contra Deus. Outro ponto que não podemos esquecer é a diferença que existe entre o arrebatamento, que está relacionado à igreja, e a segunda vinda de Jesus, que está relacionado a Israel, que está aqui na terra. Veja que no arrebatamento, Jesus leva ao céu a igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Por ocasião da segunda vinda em glória, Jesus trata com Israel. É nesse momento que Israel, com espírito de clamor e de arrependimento, se voltará para Deus e Deus o livrará de toda a perseguição que ele está sofrendo aqui no final da grande tribulação. É por fazer essa confusão em que o arrebatamento e a segunda vinda ser o mesmo evento que muitos não entendem. E eles ficam a nos questionar. Como é que pode um evento grandioso, com alarido, com voz de trombeta, com arcanjos, com anjos, vindo sobre as nuvens, como isso não pode ser percebido? Justamente por isso, porque eles não fazem essa diferenciação, em que o arrebatamento é a primeira fase da vinda de Jesus, em que a igreja é levada ao céu, e a segunda fase é a vinda de Jesus em grande poder e glória, quando ele vem com a igreja e seus anjos para destruir a besta e o anticristo, destruir os inimigos de Israel e todos os ímpios que receberam a marca da besta. Nesse momento, essa vinda, essa segunda fase, é visível e é perceptível. Realmente ela é com som de trombeta e grandes estrondos. Enquanto que, no arrebatamento, o som da trombeta somente os salvos ouvirão, por ocasião da segunda fase da vinda de Jesus em grande poder e glória e alarido e tudo mais, todos ouvirão. Não somente os israelitas salvos, mas todos os ímpios verão também. E por conta disso eles serão julgados e mortos. Se houvesse apenas o arrebatamento e a vinda de Jesus no final da grande tribulação, como acreditam os pós-tribulacionistas, não haveria nenhum lugar na Bíblia que comparasse esse momento como a vinda de um ladrão, como algo fortuito, algo rápido, invisível, que quem não estiver muito atento não vai perceber. Mas é isso que a Bíblia mostra. Ao falar do arrebatamento pré-tribulacional, ele será dessa forma. É preciso estar atento, vigiar, para poder ouvir a voz da trombeta. E essa capacidade só quem terá nesse momento é a igreja salva, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Com relação à segunda vinda de Jesus, não precisa ser salvo ou ser perdido, ou ser israelita, ou fazer parte de qualquer outro povo. Ele verá inevitavelmente. Não será uma vinda como um ladrão, algo invisível, fortuito, que precisa estar alerta. Independente da pessoa estar alerta ou não, verá a vinda de Jesus. A segunda vinda, em grande poder e glória, isso é inevitável, todos verão. A palavra diz também que, por ocasião do arrebatamento, período antes do arrebatamento, as pessoas elas estarão totalmente dispersas, elas estarão desatentas, elas estarão totalmente distraídas. Diz que eles vão dizer a paz e segurança, e é nesse momento que virá a repentina destruição. Veja bem, que sentido teria esse versículo se isso estivesse acontecendo no final da grande tribulação? Momento de perseguição, de morte, de guerra, de terremotos, coisas terríveis acontecendo. Que paz e segurança é essa que as pessoas estão dizendo que está acontecendo? Isso não tem nenhum sentido. Essa paz e segurança só tem sentido se ela estiver acontecendo antes do arrebatamento, onde as pessoas estarão, como diz a palavra de Deus, nos dias de Noé, elas estavam casando, bebendo, comprando, vendendo, vivendo as suas vidas totalmente separadas das coisas de Deus.
Aí vem sobre eles repentina destruição. É isso que a Bíblia diz. Por ocasião do arrebatamento, as pessoas estarão assim distraídas. Mas por ocasião da segunda vinda de Jesus, elas estarão num momento mais difícil da sua vida, onde haverá guerras, perseguições, mortes e tudo mais. Não há paz, segurança nenhuma por ocasião da segunda vinda de Jesus em grande poder e glória no final da grande tribulação. A Bíblia está cheia de alertas sobre estarmos atentos, estarmos alertas. Não sermos como aqueles que são pegos dormindo, sem vigiar, sem perceber as coisas que estão acontecendo. Por isso a igreja tem que estar alerta, porque a qualquer momento o arrebatamento pode acontecer. Na segunda fase da vinda de Jesus, não tem como ele vir de forma iminente, sem ninguém perceber. Será perceptível por toda a conjuntura histórica que estará acontecendo nessa época. Já por ocasião do arrebatamento, não. Isso acontece a qualquer momento, porque será algo iminente. Será como um ladrão, será como algo que você tem que estar acordado e não sendo vencido pelo sono. Ele chega a dizer que ele virá na hora em que ninguém pensou. Veja que isso não pode ser no final da tribulação, porque no final da grande tribulação todos saberão que ele está muito perto de vir, por conta de todas as coisas que estão acontecendo. Olha, meu irmão, se você estiver vivendo no período da grande tribulação, sendo perseguido para aceitar a marca da besta, sendo perseguido por causa do nome de Jesus, sendo perseguido por causa do evangelho, vendo pessoas da sua família serem mortas, decapitadas, pessoas sendo presas e torturadas, os montes caindo, estrelas, o céu, o sol perdendo o seu brilho, a lua perdendo o seu brilho. Não tem como você chamar isso de paz e segurança. Não tem como você não perceber que está muito próximo à vinda de Jesus em grande poder e glória. Tudo isso aponta para um desfecho final. Já no arrebatamento, isso não acontece. Simplesmente acontece. É como um rapto, muito rápido. De uma hora para outra pode acontecer. Por isso, nós vemos sempre Jesus mandando as pessoas vigiarem para que não sejam pegues de surpresa. A palavra iminência é justamente isso. Quer dizer que pode acontecer a qualquer momento. Iminência quer dizer exatamente isso. Pode acontecer agora, amanhã ou depois. É nesse sentido que os pós-tribulacionistas negam a iminência da vinda de Jesus. Mas Jesus falou que a respeito daquele dia ninguém sabe, só o Pai. Já com relação à sua vinda, ele é bastante claro quando ele diz: quando vocês virem essas coisas acontecerem, vocês saberão que está perto o dia da minha vinda. Veja se não há uma contradição aí. Não, não há contradição. É porque quando ele diz que ninguém sabe, está falando do arrebatamento. E quando ele diz que há sinais que as pessoas saberão, está falando da sua segunda vinda em glória. Essa sim que será visível e todos verão. Então, vigiar, esperar, aguardar, estar atento, só faz sentido se houver uma vinda de Jesus antes da tribulação. Porque se for depois da tribulação, todos saberão realmente que está prestes a acontecer. Veja o que a Bíblia diz: não durmamos como os demais. Estejam atentos. Se vocês não estiverem atentos, eu virei como um ladrão. E vocês não saberão a que hora eu virei. Quando ele fala disso, está falando de quê? Do arrebatamento pré-tribulacional. Porém, quando ele fala o seguinte: quando virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, está falando de quem? Do anticristo, do período tribulacional. Quando vocês virem isso, ele adentrando o templo, se fazendo de Deus, vocês saberão que está próximo à minha vinda. E diz ainda: quando vocês virem isso acontecer, fujam para os montes. Quem estiver nos telhados, não desçam para pegar nada em casa. Fujam! Ou seja, durante a grande tribulação, antes da vinda de Jesus, quem estiver atento e percebido às coisas que estarão acontecendo naquela época, ainda dá tempo de fugir e se esconder. Coisa que não será possível por ocasião do arrebatamento, que será num piscar de olhos. Então veja que a presença do anticristo na grande tribulação, as perseguições que será instaurada por ele, todos os movimentos de guerras e perseguições e mortes que haverá, os sinais no céu, no sol, na lua, no mar, todas essas coisas apontam para a segunda vinda de Jesus, a segunda fase da vinda de Jesus, quando ele aparecerá em grande poder e glória. Esses sinais, eles são definitivos e são bastante claros. A Bíblia diz que o anticristo, ele fará uma aliança com o povo de Deus, com Israel. E no meio dessa semana,
que está relacionada à 70ª semana de Daniel, nós teremos uma aula exclusiva sobre isso, ele quebrará esse pacto e passará a perseguir o povo de Deus. É desse momento que ele diz, o sacrilégio terrível adentrará o templo, e aí vocês percebendo isso, fujam todos. Quem estiver na Judéia, fujam, vão embora para os montes, porque vocês serão perseguidos e mortos. Daniel fala desse período tribulacional. E esse período tribulacional, independente da pessoa estar vigiando, esperando ou não, ela acontecerá, meu irmão. Isso não está falando do arrebatamento, está falando do período tribulacional que acontece antes da segunda vinda de Jesus. Então, há uma diferença na abordagem da crença a respeito do arrebatamento, que é a primeira fase da vinda, e a respeito da segunda fase da vinda, que é a vinda de Jesus propriamente dita, que acontece depois dos 7 anos de tribulação. Os sinais são claros. O sol escurecerá, a lua não dará brilho, os poderes do céu sendo abalados, a presença do anticristo, perseguição, morte. Aí sim aparecerá o sinal do Filho do Homem nas nuvens, quando todo olho verá. Isso é a segunda fase da vinda de Jesus. Diferentemente do arrebatamento, que é algo imperceptível, como um ladrão, como um piscar de olhos. Veja que se o arrebatamento da igreja for pós-tribulacional, torna a doutrina da iminência impossível de acontecer. Por todos esses sinais, isso torna impossível que seja iminente, que seja algo fortuito, rápido, como um arrebatamento. A iminência só tem sentido no pré-tribulacionismo, porque ele nos exorta a vigiar, a estar atento, a estar alerta, porque a qualquer momento pode acontecer, sem sinal algum. Enquanto que no período tribulacional, que antecede a vinda de Jesus, os sinais vão aumentando e gradativamente vão piorando, o arrebatamento não consta nenhum desses sinais. Mostra que as pessoas estarão desapercebidas, estão vivendo as suas vidas naturalmente, como se nada tivesse acontecendo. Aí vem de surpresa. Alguém sabe quando o relâmpago vai acontecer? Não, pois é exatamente essa ilustração que Jesus faz quando fala a respeito da sua vinda no sentido do arrebatamento. Como um relâmpago, ele simplesmente brilha no céu. De uma hora para outra, ele acontece. Não existe aviso prévio para que isso aconteça. Já a segunda vinda dele, existem vários e vários sinais que mostram que ele está para vir. Outra passagem que causa bastante polêmica entre os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas é a respeito daquele que o detém antes da vinda do Senhor. A Bíblia fala, na passagem lá de Tessalonicenses, que existe alguém que está detendo o anticristo de aparecer, o iníquo. Então os pós acreditam que primeiro o anticristo tem que ser revelado para depois Jesus voltar. E numa leitura apressada do texto, realmente parece que é isso que Paulo está querendo dizer. Mas quando chegamos no versículo 6 e 7, percebemos que ele ainda não se revelou porque algo está o detendo. Mas quando esse algo que está o detendo for retirado, aí sim ele se manifestará. Nós cremos que aqui está falando de duas coisas. Primeiro, inicialmente, nos primeiros versículos, Paulo está dizendo e falando, alertando aos irmãos, que eles precisam entender sobre a vinda de Jesus nas duas fases. Ou seja, o anticristo se manifesta, depois que ele se manifesta, realmente Jesus aparecerá nas nuvens em grande poder e glória. Porém, ele não se manifestou ainda porque algo está o detendo. E esse algo que está o detendo, ele um dia será tirado. Quando ele for tirado, aí sim o iníquo se manifestará. E esse retirado é o que vai acontecer por ocasião do arrebatamento. Quando a igreja for levada aos céus e o Espírito Santo que veio para a igreja lá no Pentecostes, vai também com a igreja. Não que o Espírito Santo deixe de agir na face da terra, não. Até mesmo quando não havia humanidade, o Espírito Santo já agia aqui na terra. Quando o Espírito Santo era apenas uma promessa no Antigo Testamento, ele também já agia no Antigo Testamento através dos servos de Deus. Porém, a presença abundante do Espírito Santo só veio acontecer por ocasião da instituição da igreja lá no Pentecostes. O mesmo vai acontecer no período tribulacional. Quando a igreja for levantada, o Espírito Santo também irá com ela. Mesmo que ele haja aqui como Deus, porque ele é onipresente, e ainda continuará agindo na terra e na humanidade, não será mais da mesma forma como ele age com relação à igreja. Então, o retirar da igreja e do Espírito Santo, da forma como está escrita,
É o sinal que as barreiras para que o anticristo se manifeste aconteçam. Então não resta mais nada para ele aparecer. Ou seja, depois do arrebatamento, o anticristo aparece, depois que o anticristo aparece e passa por todo o período tribulacional, aí Jesus vem em sua segunda vinda em grande poder e glória. É dessa forma que a palavra mostra, é dessa forma que devemos interpretar esse texto. Outra questão que não podemos deixar passar é a respeito da necessidade de um intervalo entre o arrebatamento e a segunda de Jesus em grande poder e glória. No pós-tribulacionismo, não existe esse intervalo. Haja visto o arrebatamento acontece concomitantemente com a segunda vinda. Mas a Bíblia fala que haverá no céu o grande tribunal de Cristo. Várias são as passagens que mostram que nós compareceremos ante o tribunal de Cristo. E aqui não se confunde com o juízo final ou o julgamento do grande trono branco. Não. No tribunal de Cristo, que é chamado o Bema, que é para recompensas, era um tribunal que era usado antigamente por governantes, imperadores, para recompensar aqueles que participavam de jogos e competições. Eles recebiam ali algum tipo de recompensa pelo seu desenvolvimento nas competições, nos jogos, etc. É nesse sentido que a palavra diz que nós vamos receber de Deus coroas, galardões, e receberemos do Senhor aquilo que nós fizemos por meio do nosso corpo. Ali será avaliada as nossas intenções, o nosso trabalho, o nosso esforço. Não tem nenhuma relação com perder ou ganhar a salvação. A questão não é essa. É apenas no sentido de ser recompensado ou não. Alguns, a palavra diz, que sofrerão até mesmo detrimento, ou seja, deixarão de receber ou serão talvez repreendidos por não terem desempenhado de forma aceitável diante de Deus aquilo que Deus colocou para eles fazerem. No pós-tribulacionismo não existe esse espaço para que a igreja vá até o céu e receba os seus galardões para depois voltar à terra por ocasião da segunda vinda de Jesus. Não há espaço também para a realização das bodas do Cordeiro, que está escrito na palavra de Deus. Já o pré-tribulacionismo crê que durante esse período, esse intervalo entre o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus, terá tempo suficiente para que haja as bodas do Cordeiro, como está prometida para a igreja amada do Senhor. O arrebatamento também é confirmado com a analogia do casamento judaico. É assim que nós cremos que vai acontecer por ocasião do arrebatamento. Jesus vem, leva a igreja para a casa do Pai. E lá ele vai participar das bodas, do casamento, da noiva e do noivo. No pós-tribulacionismo, nós não encontramos espaço para que esses eventos aconteçam. Outra necessidade para um espaço entre um evento e outro é o que a palavra diz a respeito da 70ª semana de Daniel. A 70ª semana de Daniel é o período de 7 anos da grande tribulação. Nesse período será o dia da angústia de Jacó, aquilo que foi prometido para que acontecesse, para que no final Israel viesse a se arrepender e se voltar para o Messias. Será justamente nesse período em que muitos serão mortos, perseguidos, e muitos aceitarão o sinal da besta, na sua testa ou na sua mão. Essas pessoas que viverem durante a grande tribulação, que não receberem o sinal da besta, ou os israelitas que porventura conseguiram fugir e escapar da fúria da besta, elas, por ocasião da vinda de Jesus, elas continuarão vivas e adentrarão o milênio para povoar novamente a terra. É assim que o pré-tribulacionismo crê. Para o pós-tribulacionismo, esse tipo de pensamento não faz nenhum sentido, mas não conseguem explicar como é que, se Deus vai destruir a besta, o falso profeta e todos os ímpios, e a igreja, num instante, vai ser arrebatada e voltará à terra para implantar o milênio, quem vai sobrar de vivo nesse período? Porque por ocasião do arrebatamento, as pessoas serão ressuscitadas e transformadas num corpo glorioso. Não serão mais pessoas comuns, com corpo, carne, sangue, que poderão reproduzir. Serão a igreja perfeita do Senhor, com corpos glorificados. E as demais pessoas que não foram arrebatadas, elas serão pessoas ímpias. E esses ímpios serão todos destruídos e mortos, como diz a palavra de Deus. Aí resta a pergunta: quem povoará a terra? Essa pergunta só é respondida pelos pré-tribulacionistas, porque os pré-tribulacionistas eles fazem separação entre a igreja que é arrebatada no início da grande tribulação e os povos que ficarão na terra durante o período da tribulação, e aqueles que não forem mortos.
que não blasfemaram contra Deus, que não receberam a marca da besta, que foram israelitas, ou que creram na pregação do evangelho, essas pessoas estarão vivas, não serão arrebatadas, porque o arrebatamento já aconteceu. Elas atravessarão a tribulação e entrarão no milênio para povoar novamente a terra. Ou seja, só o pré-tribulacionismo consegue povoar o milênio. O pós-tribulacionismo não tem ninguém para povoar o milênio. Haja vista, alguns foram arrebatados e os outros foram destruídos e mortos pelo Cordeiro quando vier na guerra do Armagedão. Mas Mateus capítulo 25 deixa bem claro que haverá um julgamento no final da grande tribulação, onde ele apartará os bodes das ovelhas. E as ovelhas serão poupadas, e os bodes serão mortos e condenados. Mostrando que no final da grande tribulação haverá povos, e muitos sobreviverão, e outros serão mortos por causa da sua impiedade. Outro grande motivo de debate entre os prés e os pós é com relação a essas duas fases que nós tanto falamos. Se perguntam, onde está escrito na Bíblia que Jesus vem em duas fases? Primeira fase, o arrebatamento. Segunda fase, a sua vinda em glória. Bom, realmente isso não está escrito de forma tão clara como nós desejaríamos que estivesse. Mas existem também muitas doutrinas bíblicas que não estão escritas de formas tão claras, contudo elas estão lá. Por exemplo, a doutrina da Trindade. Ela não está escrita, mas está na Bíblia. Várias profecias a respeito da vinda do Messias, elas não eram claras se estavam falando da primeira vinda dele, quando ele veio em corpo, em carne, ou se está falando da sua segunda vinda para implantar o reino milenar. Contudo, isso não quer dizer que Jesus só veio uma vez ou só virá uma vez. Ele vai vir as duas vezes. A primeira vez em carne, como ele veio, e a segunda vez, quando ele vier em grande poder e glória. Então, o fato de criticar porque não está escrito, isso se torna uma arma contra nós mesmos quando falamos de outras determinadas doutrinas, que tanto nós defendemos. Então, nós cremos que existem passagens que, quando fala da vinda de Jesus, nós temos que ver o contexto em que a palavra foi dita, para que nós possamos entender se ela está se referindo ao arrebatamento pré-tribulacional, ou se ela está se referindo à vinda de Jesus em glória pós-tribulação. Se nós colocarmos isso como um único evento, nós criamos sérios problemas, difíceis de resolver e difíceis de entender. Por exemplo, em que época Deus restaurará Israel? Em que época Israel se arrependerá? Em que época acontecerá o tribunal de Cristo? Em que época acontecerá as bodas do Cordeiro? Esses acontecimentos só fazem sentido se nós crermos que a vinda de Jesus é dividida em duas fases. A primeira com o arrebatamento, sutil, rápido, invisível, secreto, iminente. E a segunda fase, visível, com grande clangor de trombetas, com alarido, com voz de arcanjo, da forma como a Bíblia explica. E também encaixamos nesse período o intervalo a 70ª semana de Daniel, quando nós cremos que Deus restaurará tudo aquilo que foi prometido a Israel. E com relação às trombetas? Porque com relação ao arrebatamento, a Bíblia fala de trombeta. E com relação à segunda vinda de Jesus, a Bíblia também fala de trombetas. Então é por isso que os pós-tribulacionistas colocam isso como um evento só. Porque diz, a trombeta soou, então vai acontecer isso e isso. Nós cremos que essas trombetas são diferentes. Cremos que, por ocasião do arrebatamento, a trombeta de Deus será tocada, mas só os salvos ouvirão. Os ímpios não perceberão. Israel não perceberá. Não haverá nenhuma transformação com relação ao povo de Israel. Somente com relação à igreja. Essa trombeta soará e os salvos ouvirão e serão levados aos céus. Já com relação à trombeta da segunda vinda propriamente dita, em grande poder e glória, a palavra de Deus diz lá em Isaías que essa trombeta servirá para que Israel escute e seja livrado, e seja reunido, e volte à sua terra como foi prometido aos seus antepassados. Essa mesma trombeta, a palavra vai dizer lá em Mateus que quando ela tocar, haverá grandes sinais no céu.
culminando com a vinda de Jesus nas nuvens, quando todo olho verá. E diz ainda que quando essa trombeta soar, Deus reunirá dos 4 cantos da terra os seus escolhidos, que é justamente a nação de Israel que está espalhada pelo mundo por ocasião de todas as perseguições do passado, como aquelas que estão acontecendo no período tribulacional. Então não há que se confundir que porque uma trombeta tocou, as duas coisas vão acontecer ao mesmo tempo. Não, são trombetas que acontecerão em ocasiões diferentes para situações diferentes. É assim que nós entendemos. É dessa forma que nós entendemos o pré-tribulacionismo, que entendemos como acontecerá o arrebatamento, as características do arrebatamento, quando ele acontecerá, a sua importância para a igreja, o seu desenrolar para a grande tribulação e Israel, e todos os eventos que estão escritos no livro do Apocalipse e nas profecias escatológicas. Acompanhe aí no canal as outras aulas que já gravamos sobre essas questões, na playlist Escatologia, e aprenda mais sobre a Palavra de Deus. Quero pedir desculpa a todos pelos barulhos externos, porque nem sempre a gente consegue gravar num lugar silencioso. Eu sou Hildeberto, este é o seu canal O que a Bíblia Diz. Se você não for inscrito, se inscreva. Comente aí embaixo o que você acha dos meus argumentos e das passagens bíblicas que eu citei aqui. Contribua com o canal, compartilhando esse vídeo com outras pessoas, e que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.